Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo é o 15. Mateus, capítulo 15. O título da nossa mensagem de hoje é Cegos Espirituais. Amém, gente? Cegos espirituais. A gente fica imaginando por que a pessoa sabe muitas das vezes que o lugar onde ela está tudo errado e ela continua seguindo aquelas pessoas. A gente chega a um ponto de não entender certas situações que a pessoa sabe que está tudo errado e ela consegue seguir o erro. E com esse pensamento, Deus me trouxe essa mensagem de hoje. Na verdade, existem pessoas que são cegas espiritualmente falando. Elas não têm visão do Espírito. Então a visão dela acaba sendo para benefício próprio. E é o que nós vamos abordar nesse tema de hoje. Porque na verdade são pessoas, são ímpios, que vivem de forma contrária à vontade de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo falando o nome de Jesus. São pessoas carnais, são pessoas cujos interesses são próprios. E quando elas tomam decisões, as decisões é baseadas em interesses carnais, interesse próprio. Então, Mateus capítulo 15, Jesus vem falando exatamente isso. Jesus vem aqui metendo pau nos judeus. Jesus vem aqui falando a respeito dos fariseus, dos escribas, aqueles homens que criavam, que inventavam essas leis, como tem muitos escribas por aí, fariseus, criando leis dentro da igreja e anulando às vezes o mandamento do Senhor. É o texto que vai dizer aqui, vamos para o texto, 15:1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride teu discípulo a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu, Jesus respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou. Jesus está replicando a ele. Eles perguntaram a Jesus: Jesus, por que seus discípulos não respeitam tradição? O que eles comem sem lavar? Eles tinham rituais de lavações e eles queriam que os discípulos de Jesus seguissem isso. Só que Jesus veio trazer o ensinamento de Deus, não o ensinamento judeu de homens, de tradição. Você observa que Deus não tem tradição. O homem cria, inventa que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A Bíblia não diz isso. Eles criam tradições que vão anulando o mandamento de Deus. E você vai ver que Jesus vai falar aqui contra o mandamento que eles estavam anulando. Então Jesus perguntou: então por que vocês transgredis o mandamento de Deus que diz assim, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe seja punido de quê, gente? De morte. Então preste atenção que quando Jesus chega para eles e diz: olha, vocês também estão anulando o mandamento de Deus, colocando a vossa tradição. Sabe qual era a tradição aqui, gente? O mandamento de Deus exigia, como é até hoje, para honrar o pai e a mãe. Amém? Esse honrar pai e a mãe não é dizer: papai eu te amo, mamãe eu te amo. Não. Honrar o pai e a mãe aqui nesse período era financeiro. Amém? Porque não tinha INSS naquela época, não. Os pais ficavam velhos, era obrigação, era ordem de Deus que
eles sustentassem os pais, honrassem os pais e a mãe. Amém? Só que eles criaram uma lei para eles próprios, que são guias cegos, e eles olham só para eles. Eles criaram a seguinte maneira: se alguém ofertar no templo, fica isento de honrar pai e mãe. Olha só, a ordem de Deus era que eles tinham que honrar o pai e a mãe, eles tinham que sustentar o pai e a mãe. A igreja criou algo para denegrir o mandamento de Deus. Olha, se você dá oferta aqui, você não precisa honrar teu pai e tua mãe. Então era isso que Jesus estava combatendo. Vocês estão preocupados com a tradição dos anciãos, mas e vocês que não estão invalidando o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe, por causa dos seus próprios interesses? Associa alguma coisa aí fora? Associa, né? Não é? Não dá aqui tudo, aí você não precisa fazer nada em casa, não precisa comer, não precisa nada, não vive não, dê tudo aqui. São tradições, eles criaram tudo isso. Eles estão, muitas das vezes, denegrindo o Evangelho, o mandamento de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Versículo 6, ó. Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí Jesus, no versículo 7, diz, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E em vão, atenção, em vão, me adoram, ensinando doutrinas que são que? Preceitos de homens. Amém? Gente, você não faz ideia de quantas pessoas estão debaixo de preceitos de homem, que criam essas leis e colocam, estabelecem dentro das igrejas. E eles estão, muitas das vezes, invalidando o mandamento do Senhor, invalidando o Evangelho de Jesus para a sua própria tradição e para o seu próprio benefício. Então nós vemos por aí, é o que está acontecendo. E Jesus está aqui dizendo contra ele. Quer dizer que vocês estão preocupados com tradição? Quer dizer que vocês estão preocupados com lavar a mão? Quer dizer que vocês estão preocupados em jejuar? Quer dizer que vocês estão preocupados em campanha, em correr? Mas vocês estão invalidando aquilo que Deus estabeleceu, que é honrar o pai e a mãe. Amém? Então observa que Jesus está dizendo, vocês me adoram em vão. Quantas pessoas estão adorando a Deus em vão? Por causa de tradição. Quantas pessoas, na verdade, nem convertidas estão dentro de igreja? Quantas pessoas não têm conhecimento, por isso que elas são presas, por isso que elas são escravas dos preceitos do homem, porque a verdade liberta. Quando você conhece a verdade, você não fica mais debaixo da tutela de guias cegos, de homens cegos espiritualmente falando. Jesus vai dizer no texto aqui que eles são guias cegos. Jesus vai dizer qual são o destino dessa gente. E o destino de quem acompanha ele é cair no barranco. A gente vai ver no texto. E quantas pessoas a gente vê cair no barranco? Sabe o que é o barranco aqui? É o escândalo que tem acontecido. Amém? Quantas pessoas estão caindo no barranco? Quantos escândalos tem de igreja no dia de hoje? Por quê? Eles estão invalidando o mandamento de Deus para colocar sua própria tradição. E quantas igrejas você vê tradição? Gente, me desculpa a expressão, mas tem igreja que parece um centro espírita. Tem igreja que tem tudo que tem no espiritismo. Tem igreja que tem sal, arruda, amém? Óleo, o que mais? E tantas outras coisas que Jesus reprovou. Coisa que Jesus nunca fez, nunca ensinou. Da onde essa gente inventaram essa tradição? Da onde essa gente criou tudo isso? Aí tem um monte de gente adorando a Deus, mas o coração está onde? Longe dele. O coração é o sentimento, é a alma. Amém, gente? E Deus trabalha exatamente aonde, irmão? Na alma, no coração. Amém? Elas estão lá louvando, a igreja cheia. Amém? Mas gente que adora a Deus em vão. E você sabe que para viver a verdade no mundo de mentira, é isso. A maioria vive na hipocrisia. A maioria vive debaixo de tradição, debaixo de ensinamento de homens.
E Jesus vai dizer que eles vão prestar conta com isso. São guias cegos. Aí a gente entende por que essa gente cega essa gente, sabendo que está tudo errado. Porque é um cego guiando cego. É ou não é verdade? É gente cega. É gente que está debaixo de tradição, achando que está adorando a Deus, mas está adoecendo a sua alma. Porque o coração não louva a Deus. A alma não está ligada a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? Vamos para o texto. Ele diz mais, ó. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Ele está chamando a multidão dizendo: olha, vem cá, ouve e entenda o que eu vou dizer agora. Olha bem. Eles estavam dizendo que tinha que lavar as mãos, eles estavam dizendo que tinha que ter esse ritual, que era a tradição. É óbvio que lavar as mãos faz parte da nossa higiene, mas eles criaram uma tradição. Amém? E tudo para entrar na igreja tinha que lavar até o pé. Para lavar a igreja tinha que ser lavado tudo. Mas o que adianta lavar o pé? O que adianta lavar a mão se não lavar o coração, gente? Quanta gente está lá dentro de igreja, mas o coração não está lavado pelo sangue de Jesus. Eles não adoram a Deus com a alma. Ele adora a Deus com a imposição de mão, com o mandamento de homens. Amém? E é isso que está acontecendo no nosso evangelho. Um monte de gente cega seguindo outro cego. O destino deles vão ser cair no barranco. O destino vai ter escândalo. Por isso que está tendo tanto escândalo com o evangelho de Jesus. Que nem de Jesus é dos homens. Por isso que tem tanto escândalo. Amém, gente? Diga graças a Deus. E Jesus falou: ai daquele por onde vem o escândalo. É ou não é? Com o nome dele. A gente tem que ter temor. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. As pessoas estão vivendo preceitos de homem. Estão fazendo o que os homens querem. Elas não estão seguindo o mandamento de Deus. E é por isso que muitos estão morrendo espiritualmente. E por isso que muitos estão cegos espiritualmente até um dia morte, espiritualmente falando. Então Jesus falou: olha, escutem, entendam o que eu vou dizer. Quando Jesus está dizendo isso, ele está querendo dizer que tinha pessoas falando o contrário. Era assim que os ímpios faziam. Os ímpios são contrários ao que Jesus fala. Então ele diz assim no texto, ó: não é o que entra pela boca, é o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim é que contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, eles fizeram o quê? Eles se escandalizaram. Amém? Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles começaram a criar doutrinas que não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode comer carne de porco. Amém? Pode comer até um porco inteiro, viu? Amém? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Amém? Tem religião que fala que você não pode comer carne de porco. Tem religião que não pode você comer isso, fazer aquilo outro. Então eles estão invalidando a promessa do Pai. Porque tudo que é santificado em oração a gente pode. Diga graças a Deus. Então Jesus está dizendo: olha, atenta bem, aprenda. O que sai da boca, ele está dizendo aqui, o que contamina o homem não é o que sai da boca. Amém? É ou não é? Veja bem o texto, ó. Ele diz: não é o que entra pela boca que contamina, e sim o que sai. E o que sai da boca vem de onde? Amém? E quem conhece o coração do outro? Ninguém. Então ele está dizendo: gente, olha, não é o que entra que contamina, é o que sai. É o que está armazenado no coração das pessoas. Então Jesus está dando um alerta ao discípulo que eles na verdade são guias cegos. E ele vai dizer aqui no verso seguinte, ó: ele porém respondeu, porque eles ficaram escandalizados. Já reparou que tem gente que vem aqui escandalizada? Ai meu Deus, cadê o óleo? Cadê o sal? Cadê a imposição de mãos? As pessoas estão tão viciadas, acostumadas com essas religiões, com essa doutrina do homem, que muita coisa nem na Bíblia tem. Amém? Você já viu Jesus colocar óleo na cabeça de alguém, dizer que é o Espírito Santo? Hã?
Você já viu Jesus fazer alguma campanha? A única campanha que ele nos ensinou é buscar o reino de Deus. E todas as coisas vai ser... O que é o reino de Deus? Buscar o Espírito que está dentro de nós. Quando a gente busca viver por esse Espírito, tudo é acrescentado de forma natural, sem força, sem violência, pelo Espírito dele. Amém? Ele, porém, respondeu. Olha o que ele respondeu para eles. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Será o quê, gente? Arrancada. Tem líderes espirituais que Deus não plantou ele. Amém? Ele se colocou. E o que o texto está dizendo? Eles serão arrancados. São árvores que prometem os seus frutos. São árvores que prometem os seus luxos. São árvores que prometem tudo e não dá nada. Amém? Essas árvores o Pai vai arrancar. Amém, gente? Agora eu entendo por que tem tanta gente cega seguindo gente cega. Amém? Para fazer uma analogia, pensa, 2 cegos querendo atravessar a rua. O que isso vai acontecer, gente? Um cego guiando o outro. Como é que vai ser isso? Você está entendendo? Olha o que ele está dizendo aqui, deixai-os, são cegos, guias de cego. Então vamos lá, se eles são cegos, eles guiam cego, quem está com eles são cegos. Cegos o quê? Espirituais. Fazem tudo materiais, esquece do espiritual. Amém? Você vai na igreja, o que mais tem é coisa para carne do que o espírito. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Amém? E Paulo vai dizer depois no outro verso, que eles não aguentam ouvir a verdade, dá como um chão no ouvido. Eu observo gente que senta aqui e fica agoniado para ir embora, porque não aguenta ouvir a palavra de Deus. Não está acostumado a ingerir. São crianças, não estão acostumados com alimento sólido. Criança primeiro dá água, dá alimento, devagar para ele ir ingerindo. Ele vem aqui, toma uma sopa de mocotó, não aguenta. Amém? Eles recebem um alimento forte para o espírito, para a alma dele, ele não suporta. Amém? Essa era a mesma dificuldade que nós enfrentamos hoje, Jesus também enfrentou. Olha só, a maioria era judeu. A maioria queria estabelecer as suas leis, que era contrária à lei de Jesus. Os ímpios são aqueles que vivem de forma contrária, estão sempre contradizendo a palavra de Deus para invalidar. E é o que a gente vê por aí. Quantas coisas estão invalidando a palavra de Deus. Quantas mentiras religiosas. Porque os guias cegos, eles têm interesse próprio. Amém? Os guias cegos, ele está dizendo aqui, serão árvores que meu Pai vai arrancar. Porque quando Deus não chama, a pessoa é arrancada. Deus permite muitas coisas por causa da própria avareza ou cobiça do próprio ser humano, que vai em busca do que estão oferecendo. Tem gente que gosta de estar no lugar onde ele só ouve o que ele quer ouvir. Amém? É comodidade isso, gente. Ouvir o que eu quero ouvir não vai me fazer produzir, até rimou. Às vezes eu tenho que ouvir o que eu não estou enxergando. Às vezes eu preciso ouvir, de forma que eu não estou vendo. Porque às vezes a pessoa está vendo melhor que eu, ela vai me informar aquilo que meus olhos não conseguem ver. Então essa gente são guias de cego. São cego guiando cego. Olha o que vai acontecer com ele. Qual o destino de quem guia o cego? Ele está dizendo, cairão ambos aonde? Num barranco. O que é esse barranco? São os escândalos que estão acontecendo. Amém? Um guia guiando o cego. Eu nunca vi tantos escândalos com a igreja evangélica como a gente tem visto. Amém? São cegos guiando o cego. Vamos cair no barranco. Cair no barranco significa isso. Significa esses escândalos que acontecem com a igreja do Senhor. E o destino deles é isso, é cair no barranco.
Porque eles estão seguindo gente cega, espiritualmente falando. Gente que a sua alma, o seu coração não está em Deus. Estão nos seus preceitos para benefício próprio. Porque a maioria das pessoas hoje prega por benefício próprio. A maioria das pessoas hoje, das igrejas hoje, elas estão em busca de coisas próprias, para o seu benefício próprio. Amém? E era isso que Jesus estava alertando os discípulos contra isso. E é por isso que ele está pregando assim dessa forma. Aí diz assim, ó, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Está vendo como é difícil entender a palavra de Deus? O discípulo que andava com ele, Jesus, explica melhor essa parábola que a gente não está entendendo. Um cego ganhando sucesso, outros vão cair no barranco, eu não estou entendendo. A planta vai ser arrancada. Explica melhor para a gente. Por que Jesus tinha que usar parábola? Porque as pessoas são tão carnais. Se ele falar algo espiritual, elas não vão entender. Então ele sempre usava uma parábola para poder levar a pessoa a entender que a planta a qual ele está dizendo são pessoas que são plantadas nas igrejas, se auto-intitulando pastor, serão arrancados. Amém? Devido a tantos escândalos, vão cair no barranco. Ou seja, essa gente vai prestar conta ao Senhor por tudo que fazem com a obra dele. Amém, gente? Já viu como é que no final que é triste? O final da vida de muitos é muito triste, né? Porque eles vivem e parece que vão viver eternamente. Parece que está tudo maravilhoso. Parece que tudo vai dar certo, porque o dinheiro está entrando, a conta bancária está cheia, o negócio está crescendo, e vai, eles estão caindo no barranco e não estão percebendo. Porque eles estavam invalidando a promessa de Deus. Eles invalidam quando coloca a tradição humana. Eles invalidam a palavra de Deus quando eles querem colocar algo próprio, algo deles. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Eles não entenderam. Jesus está dizendo, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, mau pensamento. Do coração da mente vem homicídio, pensamento de morte, de matar alguém, de adultério, de prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, gente, não o contamina. Amém? O que contamina uma alma, o que contamina um ser humano, é aquilo de ruim que ele tem no seu coração. E muitas pessoas estão dentro de igrejas, mas o que ele tem no coração, você não pode nem imaginar. Amém? Só o Senhor conhece o coração de cada um. Observa que ele está tentando colocar os discípulos para entender o ensinamento dele. Nem os discípulos estão entendendo. A dificuldade que se tem de entender a palavra de Deus é tão difícil por causa da tradição. É tradicional fazer tudo que todo mundo faz. Já virou uma tradição, já virou uma mania. Amém? Então, para ir na igreja, eu tenho que passar o óleo santo de Israel, eu tenho que pegar rosa, eu tenho que pegar tudo isso que é criado pelo homem, que nem na Bíblia tem. Amém? Então, quando as pessoas impõem isso, elas estão o quê? Anulando o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus era honrar pai e mãe. A igreja criou algo para benefício próprio. Amém? Honrar pai e mãe tinha que sustentar os pais e a mãe na velhice. Olha o que a igreja criou. Não, olha, se você der oferta aqui, você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe. Amém? Quer dizer, eles estão invalidando aquilo que Deus criou. E por que o mundo está? Por causa da tradição. Tudo virou tradição, já viu? Amém? Criaram tradição em tudo. E Deus, Jesus, ele não cumpria a tradição. Deus não é tradição.
Deus não tem uma data de aniversário. Deus não tem tradição alguma. Deus é espírito. Amém? A tradição vem do ser humano. Diga graças a Deus. Amém? São guias guiando guias. São cegos. Cairão onde? No barranco. O barranco, cedo ou mais tarde, o escândalo virá. Cedo ou mais tarde, eles vão prestar conta. Aparentemente parece até que não, que as igrejas estão cheias, estão abarrotadas. É ou não é? Deus permite, pelas próprias cobiças deles. Tem gente que vai atrás daquilo que é oferecido. Amém? Vem para cá que aqui o milagre é urgente. Aí vai todo mundo atrás de milagre. É ou não é? É uma tradição. Mas quem disse que o milagre é urgente? Onde é que está na Bíblia? Amém? Jesus não veio nem fazer milagre. A misericórdia dele fez com que ele fizesse alguns milagres. Tem gente fazendo mais milagre que Jesus. Tem dia de milagre. Ó, vem aqui, tal dia tem milagre. Peraí. Quer dizer que ele está submetendo a Deus a fazer milagre a hora que ele quer. Então são tradições que não funcionam e não acontecem. Você já foi em busca de milagre, você sabe muito bem o que eu estou falando. Amém? Só é apurado dele, só é apurado quem eles querem. Amém? E há tanto escândalo sobre isso, e virão muito mais, porque eles vão caindo um a um no barranco, porque são cegos guiando cego. Tem gente que é tão cega que ela é capaz de dar o dinheiro dela todo como sacrifício na igreja, como se Jesus não tivesse feito o sacrifício. Então eles estão invalidando o que Jesus fala para colocar algo do seu próprio interesse. Aí vai um monte de gente dando seu tudo, vendendo casa, vendendo carro, ficando na miséria, e a igreja cada vez crescendo, ficando rica, enriquecendo, e o povo mais miserável ainda, porque até o que ele não tem ele dá, porque estão cumprindo tradição, invalidando o que Jesus já fez por eles. Diga graças a Deus. Amém? Eles serão destruídos. O destino deles é cair no barranco. A Bíblia diz que eles serão destruídos. Só que essa destruição ninguém fala, né? É um cego guiando cego. Ambos estão caindo em buraco. E Paulo explica isso em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos lá. Como um cego pode guiar outro cego? Paulo explica em 2 de Coríntios, ou melhor, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 4, verso 3. Amém? Acharam aí? Paulo está falando sobre a fidelidade e o zelo da pregação dele. Aí ele diz assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina, gente? O próprio nome já está dizendo. Doutrina é ensino, sã é sadio. Então Paulo está dizendo, haverá um tempo que eles não vão suportar o ensino sadio de Deus. Eles não suportam. Amém? Eles não aguentam a vida. É muito grande a mensagem. É isso. Não, eles têm como chão no ouvido. Eles não aguentam ouvir a verdade. Tem gente que é tão hipócrita que ela não aguenta ouvir a verdade. Amém? Porque se a pessoa for em busca da verdade, ela vai deixar de ser cega. Mas tem gente que pode se enganar. Tem gente que pode ser cego. Tem gente que pode ser guia de cego. Então vai cair no barranco também. Então ele está dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão o ensino sadio de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De mestres. Peraí, Jesus não falou que só ele é o mestre? Então por que estão seguindo outros mestres? É ou não é? Jesus falou, só um é Deus, só um é vosso mestre. Não chameis ninguém de mestre. Eles estão seguindo mestres cegos. São guias de cego e seguindo cego. Vão cair aonde, gente? No buraco.
no barranco. Cedo ou mais tarde o escândalo virá. Amém? Aí está dizendo, cercar-se-ão de mestre. Segundo o quê? Segundo as suas próprias cobiça, vontade. Não, eu vou para ali porque ali está dando milagre. Não, eu vou para ali que ali eu vou ser rico. Ah, eu vou para ali porque ali tem revelações, descobre passado, futuro, presente. Bom, eu vou ali que ali está dando dinheiro. Amém? Quer dizer, são seguidores de mestre e vão em busca da sua própria cobiça. Bom, aqui não tem nada, não oferece nada, você que pensa. Aqui tem uma palavra que vai na sua alma. Aqui tem uma palavra que acalenta a nossa alma. Aqui tem uma palavra, não é que você quer ouvir, é a palavra que você está precisando no momento certo de ouvir. Essa é a palavra de Deus. Amém? Não é a palavra que eu quero ouvir, não. Eu quero ouvir uma palavra de vitória. Não, eu quero ouvir uma palavra de saúde. Não, eu quero ouvir, cada dia eu quero ouvir uma palavra. Não. A palavra não é o que criam. A palavra já foi criada. Amém? Então não adianta inventar aquilo que Deus já estabeleceu. Amém, gente? Aí ele diz mais, ó. Eles seguram os próprios mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo o quê? Coceira nos ouvidos. O que significa essa coceira? Não aguentam ouvir a verdade. Conhece alguém que não aguenta ouvir a verdade? Você está diante de um hipócrita. Todo hipócrita não quer ouvir a verdade. Ele sabe que a vida dele é uma mentira, mas ele se recusa a ouvir a verdade. É ou não é? Gente, a verdade até dói, mas ela não deixa cicatriz. Ela não deixa marca. A hipocrisia deixa marca para o resto da vida. A mentira deixa marca. Olha, você fica com fome de mentiroso, ninguém dá crédito mais a você. Mas a verdade, ela até dói, porque confronta contra a falsidade e contra a hipocrisia. Era o que Jesus pregava, é o que Paulo pregava e é o que nós pregamos aqui. Amém? Se pregasse a mentira aqui, isso aqui estava cheio, gente. Se pregar a mentira, né? Parece que as pessoas gostam da mentira. Parece que elas estão em busca da mentira. E a Bíblia diz que são cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Quando muitos já estão caindo no buraco aí. É ou não é verdade? Então ele segue dizendo, se recusarão a dar ouvidos o quê? A verdade. Quem é a verdade? Jesus, diga Jesus. Eles estão se recusando a dar ouvido a quem? Jesus. Por quê? Eles têm interesse próprio. Amém? E o interesse deles é criar alguma coisa na igreja, tradição para vir todo mundo, porque o povo é tradicional, o povo adora uma tradição. Amém? Se oferecer algum povo e diz que vai ter milagre, vem todo mundo. Se falar que vai vir um pastor aí, não sei de onde, aí, revelando aqui, isso aqui enche. Amém? Então eles vão atrás da sua própria cobiça, dos seus próprios interesses. Amém, gente? Hoje tem igreja para todo gosto. E cada um vai aonde tem interesse. E é por isso que muita gente está morrendo espiritualmente. Está num lugar de luxo, está numa árvore frondosa. Amém? Mas o pai disse que vai arrancar. O pai disse que eles vão cair no buraco. O pai está dizendo que eles serão arrancados, porque são guias de cego, guiando outros cegos. Por isso que o texto está deixando bem claro, eles se recusarão ao quê? A dar ouvido à verdade. Se recusarão a ouvir, entregando-se a quê? A fábulas. O que são fábulas? Varinha de Jacó, rosa ungida, óleo. Amém? São essas fábulas que encantam as pessoas. Eles serão entregues. Essas pessoas são entregues a isso. Aí chega aqui, dá para um michão no ouvido. Cadê as fábulas? De velhas caducas. Amém? Ele ainda fala mais. Eles são fábulas de velhas caducas. Já viu uma velha caduca? O que uma velha caduca faz? Ainda bem que aqui não tem nenhuma. O que a velha caduca faz? É sempre a mesma coisa. Já conversou com a velha caduca? Ela fala toda hora, ela caducou. Amém? Ela não tem para onde ir. Ela fala sempre a mesma coisa. E dá agonia de uma velha caduca por causa disso. Ninguém aguenta, é ou não é?
Então, o que as igrejas de tradição estão vivendo? Caduco. Então, sempre, ano após ano, a mesma coisa. Amém? De 6 meses, você vai ter que trazer o seu tudo aqui na frente. E Deus vai te abençoar. Olha, você tem que fazer 50%, Jesus vai fazer. Peraí, ele fez, deu 100% dele na cruz do Calvário. Amém? O que nós temos que fazer é buscá-lo de todo o coração. Para ele aquietar uma coisa que todo ser humano tem, chamado alma. A nossa esquisitice é a nossa alma. Diga graças a Deus, se você está entendendo. Então está dizendo, se recusarão da ouvir a verdade e vão se entregar a fábula. Chega aqui, não tem fábula. O que eles fazem? Vão embora. O ouvido fica comichando. O ouvido não suporta ouvir tanta verdade de Jesus. Amém? Porque a verdade liberta. Então eles não estão querendo ser libertos. Por quê? São guias de cego. Acostumaram com a tradição humana. Acostumaram com as fábulas de velhas caducas. Amém, gente? Aí ele segue assim, ó. Tu, porém, ele está falando para Timóteo, ó. Tu, porém, se sobre em todas as coisas. Suporta as aflições. Viu? Não vai passar por uma aflição, vai achar que é o diabo. O ser humano passa por aflições, gente. Não tem para onde correr, não. Quem é humano passa. Amém? Ah, pastor, não passa aflição. Não, é aí que passa mais ainda. Para aprender, para poder ensinar. Amém? Todo mundo. Paulo diz que toda tentação, toda aflição, ela é humana. Lá eles vão dizer que é diabo. Amém? Olha, você está vivendo aí, essa dor de barriga é um diabo. Tá? Você tem que deixar R$1.000 aqui, que Deus vai te abençoar. Amém? Será que as pessoas não estão vendo que isso é real? Será que as pessoas não despertam para isso? Amém, gente? É o que ele está dizendo, olha, Timóteo, ó, você sobre, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual ministério que Timóteo estava? Da sã doutrina. Um ensinamento sadio, sem religião, sem tradição. Mas as pessoas preferem a tradição. As pessoas preferem seguir guias cegos. E ambos vão cair aonde? No buraco. Observa que Deus, ele nunca implicou com o querer de ninguém. Ele sempre deixou todo mundo à vontade. Se Deus quisesse submeter todo mundo a ele, ele submeteria. Quando os discípulos falaram assim, Jesus, quer que a gente manda fogo do céu e acabe com ele? Não, eu não vim para destruir almas, eu vim para salvá-las. Amém? O nosso maior problema, gente, é o que a gente carrega dentro, é a nossa alma. Amém? Ela é a primeira a adoecer, ela é a primeira a morrer com as coisas desse mundo. Então o que Jesus está querendo é salvar almas, tirar as almas dessas crenças limitantes, tirar as almas da religião, do engano dos homens. Amém, gente? Então, observa bem que até o modo de ceiar eles mexeram. Amém? Se você observar a Santa Ceia, gente, que tem de tradição. Olha, vamos ver aqui em Lucas capítulo 22, que a gente vai participar da ceia agora. Mas antes eu quero ler aqui Lucas capítulo 22, no verso 19. Lucas 22, o verso é o 19. Eles colocaram tradição em tudo. Tradição em tudo. Lucas capítulo 22, verso 19. Diz assim, ó. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto, se você não for casado. Fazei isto, se você não tiver pecado. Fazei isto, se você não tiver em adultério.
Fazer isto só se você for batizado nas águas. Fazer isto, o que ele está dizendo? Fazer isto o quê? Em memória de mim. Só isso. Amém? Eu quero que vocês lembrem, que vocês sejam gratos o que eu fiz pelas almas de vocês. Eu tirei a alma de vocês do inferno, da religião, do engano, da tradição do homem. Agora eu só quero ser lembrado, celebrado por vocês. Esse é o sentido da ceia. Amém? Mas agora onde me mostra onde que só pode tomar ceia quem é casado? Onde é que está na Bíblia isso? Alguém pode mostrar em nome de Jesus? Só pode tomar ceia quem for batizado nas águas. Me mostra em nome de Jesus isso. Eu só posso tomar ceia se eu não tiver em adultério. Me mostra, como você vai saber se uma pessoa está em adultério, gente? Amém? Isso você não vai prestar conta com Deus. É ou não é verdade? A ceia que Jesus quer é que a gente lembre o sacrifício do Calvário, para nos tirar da religião, para nos tirar dos falsos profetas, para nos tirar de toda mentira religiosa, abrir os nossos olhos. Ele é a luz, a palavra dele é luz, é para abrir os olhos. Amém? Porque tem gente que está cego, tem gente que está invalidando a palavra de Deus e adorando a ele. É como Adão está distanciando de Deus, morte espiritual. Amém? Então me mostra aqui algum outro texto que fala que para eu ceiar, eu tenho que ser casado. Aí vai na igreja aquela choradeira. Aí vai na igreja, chora porque eu cometi um pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus não está nem aí para isso. O que você faz, você vai receber. Amém? O que você planta, você que vai colher. O que ele está dizendo aqui, ó, que ele quer que faça o quê? Em memória de mim. Amém? O pão significa o corpo dele que seria rasgado na cruz. Então esse ritual de distribuir o pão significa a lembrança do que ele fez na cruz por mim. Amém? E quando se trata de carne, você está falando de uma nova aliança. Não mais aquela velha. Não mais aquela tradição. Amém? Olha o texto, vamos lá. Semelhantemente, depois de cear, de comer, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice de uma nova o quê? Aliança. Amém? No meu sangue, derramado por vós, antes da morte de Jesus. Não era nem ceia, era Páscoa. Você tem que entender a diferença de Páscoa e de ceia. A Páscoa era judeu. Amém? A ceia veio depois que Jesus ensinou a ceiar. Amém, gente? Glória a Deus. Então, Paulo, quando fala da ceia, ele começa a trazer o entendimento que ceiar, eles se reuniam para ceiar na igreja e tinha uma confusão, uma briga entre eles para ver quem ia comer mais. Paulo falou: você não tem cara para comer não? Vocês vêm brigar na ceia. Amém, gente? Paulo falou: essa ceia que vocês fazem eu não vos louvo, porque no dia que o Senhor ceou, ele pegou o cálice, pegou o pão, dando graça, partiu. Amém? Fazer isso em memória de mim. Então a ceia não é um preceito, é um memorial. Amém, gente? E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos agradecer a Cristo por tudo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim, por você. Glória a Deus. Você pode dar palmas bem forte para Jesus?